não precisava usar neste momento a equipe titular, mas o Barba não vai ter escolha. Empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo e do lado. Tem nosso blog JB Esportes Arena, tem nossos e-books, livros digitais. Tá aí a importância das abelhas para o mundo. Tem um e-book sensacional sobre segurança no trabalho. Vai ser muito importante você adquirir esse e-book com preço especial, todos os 2 e-books. Link na bio, na descrição e nos comentários. Vai ter que usar contra o Juventude do Uruguai. É uma equipe fraca que vem praticamente na zona de rebaixamento no campeonato deles. É uma equipe bem fraca. Então o Galo vai ter que vencer essa equipe e depois tem um desafio contra Curitiba fora de casa. O que está pegando, na minha opinião, não quero ser o dono da razão, eu venho aqui trazer uma reflexão para a gente que é torcedor do Galo pensar e achar ali o que você pensa sobre esse momento. Achar aí uma solução para o Barba melhorar essa equipe. Na minha opinião, depende só dos jogadores. Mas o planejamento do Paulo Brax não foi legal, no sentido que vai dispensar jogadores no meio do ano. E eles estão sabendo disso. Então, como é que o Igor Gomes, Bernard, Scarpa, Júnior, Alonso e outros jogadores vão jogar sabendo que vai sair? E o Barba tem essas opções no banco de reserva. Então a culpa não é do Barba. A culpa é de quem montou o elenco que já vem há anos fazendo isso aí. Porque metade desse elenco aí é o elenco que vem já com esse problema. Então, agora a solução é colocar na cabeça desses jogadores que precisam ajudar o Galo até no meio do ano. O Galo está dependendo desses jogadores mostrar a bola. É difícil? É quase impossível, porque os caras não querem. Então vamos aguardar, vamos torcer para dar certo e o Galo conquistar uma vitória contra o Juventude do Uruguai e contra o Curitiba pelo Brasileirão. Mas a situação de momento é essa. Tem essa partida sul-americana, todos os detalhes no blog JB Esportes Arena. Quer ganhar um e-book do Galão, da história do Galo? É só você seguir nosso blog. Vá lá, segue, deixa um comentário, deixa o seu contato, que eu envio para você. Nas nossas redes sociais está aí, JB Esportes Arena, empresas parceiras todas, oficiais, link na bio, na descrição e nos comentários. Portanto, o Galo deve ter aí um time para dar resposta, para vencer e para retomar confiança dos jogadores. A preparação começou hoje e ainda os atletas vão ter 2 treinamentos sob o comando do Barba Domingues para definição do time. Lógico que vai ser de novo em conjunto com a diretoria, pensando na sequência, porque no domingo tem o jogo contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, mais um como visitante, em sequência em termos de campeonato brasileiro. Daí o Galo que vai para dar uma resposta, 2 derrotas seguidas, uma no Campeonato Brasileiro, também antes na Sul-Americana. E agora um detalhe, né? O Barba que não perdeu em casa, tá 100% jogando na Arena MRV. Chave virada para a Sul-Americana. E o time para esse duelo, uma competição internacional. E aí, Vini? Pois é, Hugo, a estratégia do Atlético, para mim, ela estava bem clara, né? Que era utilizar a força máxima no Campeonato Brasileiro e um time alternativo na Copa Sul-Americana. E para mim a estratégia inicial estava correta. Só que o desempenho do Atlético contra o Puerto Cabello na Sul-Americana foi tão assustador, mais assustador até do que o resultado, que já foi péssimo, né? Você perder para um time venezuelano, foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Atlético, mas a postura, ela foi horrorosa. O time que parecia que não estava afim de jogar aquele jogo foi tão ruim que faz com que o Barba agora possa rever essa estratégia. E eu acho que ele não vai querer correr o risco de novo de colocar um time alternativo e a equipe não dar a resposta. Então, pela entrevista coletiva depois do jogo contra o Santos, imagino que ele vai querer colocar a força máxima e vai esticar a corda agora, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, e daqui a pouco tem Copa do Brasil também. Hugo, não era para ser assim, né? O Atlético tinha que passar pela fase de grupos da Sul-Americana sem sustos, com um time alternativo, com um time mesclado, pode chamar do jeito que for, mas não precisava usar
força máxima para ganhar do Puerto Cabello, para ganhar do Juventude do Uruguai e para ganhar do Cienciano, com todo respeito. E assim, isso não é menosprezar o adversário, é entender a diferença de cada clube. Claro. Menosprezar o que o Atlético fez, que os jogadores fizeram com aquela postura apática no jogo na Venezuela. Mas era suficiente a escalação que foi a campo para vencer. Só que eu acho que agora o Barba vai mudar a estratégia, porque ele precisa de jogadores que deem respostas positivas e mostrem que realmente estão afim. Cedo demais ou já dá para fazer uma avaliação do trabalho do Barba? É cedo, mas já dá para fazer uma avaliação sem decretar se o Barba já é um sucesso ou um fracasso. Mas é um treinador que eu acho que tem algumas virtudes. Ele chega para consertar o sistema defensivo do Atlético e ele consegue nesse primeiro momento. Ele faz com que o Atlético seja menos exposto, ele traz um senso de urgência por competitividade e em determinado momento consegue também. A gente viu o Atlético brigando muito em jogos contra São Paulo, contra o próprio Fluminense, em que o time perdeu, mas jogou bem, contra o Atlético Paranaense, contra a Chapecoense, e ali foi um melhor momento. Esses 2 últimos jogos é que eles preocuparam, assustaram, porque o Atlético voltou a estaca zero. Aquela velha história de falta de entrega, falta de luta do adversário correr mais, isso voltou a acontecer. E aí eu nem coloco na conta do Barba não é ele que tá no campo não, Hugo. São jogadores. O Atlético parece que tem que jogar sempre ali com a adrenalina lá em cima, tem que jogar sempre na pressão, porque se relaxar um pouquinho parece que perde o foco. Então chegou o momento do Barba chamar também a turma na responsabilidade para que o Atlético possa voltar a ter aqueles bons momentos que teve nesses jogos que eu citei anteriormente. Os jogadores podem estar até mais desgastados de um jogo para outro, mas com confiança mais elevada do que o Atlético está mais inteiro fisicamente, mas nesse momento tá precisando vencer para não se complicar na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesse momento. Marques, como se avalia o jogo do fim de semana e o momento, de um modo geral? O nível de atuação, nível de entrega, nível coletivo, individual, um balanço que você faz após o Atlético perder para o Santos no fim de semana, Marques? Ô Cirilo, o que a gente, pelo menos eu, associei? Vamos descansar os titulares para o final de semana. Para correr mais, para desgastar mais no jogo, né? E a gente não viu isso, né? De intensidade, de entrega, né? A gente viu um time, com freio de mão puxado, cara. O negócio não ia, o jogo amarrado. E o Santos não fez muita força para jogar praticamente todo o tempo no campo do Atlético. O Atlético pouco jogou no campo ofensivo. Ficou mais ali, se a bola vem, ok, se não, tá bom também. Pouca participação, né, dos atletas que fazem a diferença para esse time, né? Vitor Hugo, o Hulk, o Renier, que tinha jogado bem também os últimos jogos. E o Coelho, o próprio Coelho também, né? Que sempre entrega uma intensidade dentro do jogo, mas com freio de mão puxado, cara. Eu diria, cara, que a semana passada, o primeiro jogo contra o time venezuelano, aquilo foi de uma contaminação, cara. Sabe, ô Fabrício? Eu acredito nisso, cara. Sabe, você tá numa toada legal, você faz um jogo M daquele, ô Fabrício, contamina, cara. Aquilo contaminou o final de semana. Trouxe uma pressão extra que você não precisava, porque você estava numa toada boa, né? E agora está se falando novamente em prioridade. Mas prioridade, cara, eu acho que pro Atlético agora vai ser quem tiver bem para jogar. Porque ele viu, principalmente no jogo da Venezuela, que, não andou da forma que a turma tinha programado. Vamos lá com um time reserva, um time misto, e nós vamos ganhar desses venezuelanos aí do jeito que for. Não é assim, cara. Aquela preguiça, aquele jogo arrastado, e o jogo arrastado e a preguiça, ele se transportou pro final de semana contra o Santos. Aí não joga, cara. Aí traz novamente uma pressão, uma desconfiança no trabalho, uma desconfiança em cima dos atletas, né? E todo mundo aí agora com as barbas, e o treinador também com as barbas de molho, porque precisa dar uma resposta novamente. Joga bem, legal, o negócio andou, joga mal, aí novamente traz esse fantasma do sufoco que o Atlético estava navegando nas últimas semanas. E reviveu um momento bom de novo.